E aí, meus queridos, tudo bom? Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do terceiro ano, NBAZ, Noções Básicas de Zootecnia e Agroecologia. Meus queridos, nesse semestre agora, estamos juntos, a partir de hoje, sobre os assuntos relevantes a como nós podemos fazer todas as tratativas, né, das cultivares, das criações relacionadas com o meio ambiente. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Olha só, aqui na NBAZ do terceiro ano, nós temos aí a professora Dani Brasil, o professor Jefferson e a professora Tabita. Nessa primeira aula aí, ó, sempre vai estar aparecendo eu, a Dani, a Tabita, construindo conhecimento aqui com vocês. E agora, para essa nossa primeira aula, tem um vídeo que realizamos aí para vocês, para deixar vocês a par do que vamos ver aqui no terceiro ano. Dá uma olhada no vídeo aí, meus queridos. Olá, comunidade de Rondônia. Eu sou a professora Dani Brasil. Professor Jefferson Castro. Viemos aqui hoje para conversar contigo sobre a NBAZ, que é uma disciplina, um componente curricular da mediação tecnológica Rondônia. Você sabe o que significa NBAZ? Você sabe, Jefferson? Noções Básicas de Agroecologia e Zootecnia. É isso aí, pessoal. No ensino médio da mediação tecnológica, nós contextualizamos as práticas do homem do campo, do povo da floresta, dos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, dos sitiantes produtores rurais, pecuaristas da agricultura e da pecuária familiar. Mas me conta aí, Jefferson, por que é tão importante da NBAZ na mediação tecnológica Rondônia? Isso mesmo. NBAZ como um componente principal aqui da nossa região, pessoal, aonde é uma região produtiva do agronegócio. Baseada em que premissas, professor? Aqui na NBAZ, no canal da Mediação Tecnológica, você, produtor rural e todos os empreendedores do nosso estado tem informações que vêm de encontro com as necessidades do agronegócio. Primeiro ano visa o processo de criação, a pecuária. No segundo ano, nós sempre envolvemos todas as questões agrícolas. E no terceiro ano, Dani? Nós estudamos os sistemas agroflorestais. É importante dizer para ti que nós construímos a NBAZ de forma colaborativa, respeitando sempre os anseios dos povos da floresta, nossos anseios regionais, os anseios do estado de Rondônia, o que precisamos saber para produzir mais, melhor e sempre respeitando os princípios do meio ambiente, os princípios da agroecologia, não é isso, Jefferson? Isso mesmo, meus queridos. E ó, somente aqui no canal da Mediação Tecnológica, todas as aulas e todas as informações estão diretamente ligadas com a necessidade da produção local, da produção da nossa população ribeirinha, indígena, quilombola e ó, sempre com inovações tecnológicas, Dani. E por que não, não é? Com certeza! Aqui no canal da Mediação Tecnológica, no componente curricular da NBAZ, todos os estudantes, os filhos dos nossos agricultores da agricultura familiar têm as informações precisas, têm as informações que acabaram de sair do forninho da informação. Forninho da informação? Aqui na NBAZ são atualizadas todas as criações, os manejos, processos fitossanitários de interesse para o agronegócio, Dani. É isso mesmo, gente. Nós somos agro, mas nós somos respeitadores do meio ambiente.
Essas são as premissas da NBAZ. Gostou? Vai lá no canal da Mediação Tecnológica, tem muitas aulas para ti. Nós esperamos você lá. Estamos aguardando a sua visita. Galera, até a próxima. NBAZ. Noções básicas de agroecologia e zootecnia. Mediação Tecnológica Rondônia. Viu só, meus queridos? Através desse vídeo nós vimos que agora, no terceiro ano, vamos dar ênfase nos sistemas agroflorestais. Hoje, vocês estão comigo, eu estou junto com vocês e também os professores presenciais. Galerinha, outros dias pode estar a Dani ou também a professora Tabita aqui comigo. Vamos então começar a nossa aula? Dá uma olhada lá na tela. Olha aí, como a Dani falou no vídeo, terceiro ano, nós vamos ver a unidade 1, Sistema Agroflorestais. Então, nessa unidade 1, pessoal, quais são os temas que iremos estudar, prof? Então, vamos lá, um por um, hein? Anotem aí também. Nós vamos ver o que é bioma, biomas amazônicos, sistemas agroflorestais, que também são classificados como SAFs. São classificados como SAFs. Nós temos a classificação dos sistemas agroflorestais, isso é importantíssimo para que a gente possa, então, fazer o quê, professor? Verificar o potencial de cada região dentro da produção. Classificar com base no arranjo dos componentes, das estruturas que o constituem, ok? Aqui. Os componentes, classificação com base da estrutura, planejamento dos SAFs. E, ó, só para lembrar, SAFs significa Sistema Agroflorestal, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó. Local para a implantação dos SAFs e os manejos necessários e corretos para que ocorra esse tipo de implantação. Então, aqui é a competência da nossa aula, galerinha. São 5. Relacionar o conhecimento acerca dos biomas. Em relação ao quê, professor? Aos sistemas agroflorestais. Conhecer os sistemas agroflorestais. Aí, ó, o número 3. Entender as vantagens e corretas utilizações dos sistemas agroflorestais. Analisar e aplicar de maneira correta os sistemas agroflorestais e também, por último, aí, ó, entender a correta forma do manejo desses sistemas agroflorestais. Então, para iniciar nossa aula, aí, vamos então, parte por parte, entender o que são os biomas e quais são os biomas, né, relacionados aqui nos biomas brasileiros, características dos biomas, em especial o bioma da região amazônica. Então, aqui, galerinha, o que são biomas? Peguem aí a canetinha, se quiser anotar aí direitinho, galera, este termo provém do grego, bio, lembra? Professor, o que significa bio? Vida. Oma é um grupo, massa, estrutura. Então, para caracterizar, nós temos aí, o bioma é uma grande comunidade estável e desenvolvida, adaptadas às condições ecológicas de uma certa região. E geralmente caracterizada por um tipo principal de vegetação. Importantíssimo, não confunda bioma com biota. Então, biota, pessoal, biota refere-se apenas aos seres que vivem em uma determinada região. Aqui para mim, olha só, o bioma é a estrutura, é um ambiente inteiro que integra uma determinada característica de uma vegetação e estrutura daquele ambiente. Aí, biota são seres vivos, né? São seres vivos que
estão naquela localidade, naquela região, com determinadas peculiaridades que não são encontradas em outras regiões, são específicas daquela região. Professor, primeiro, qual é a importância de aqui na NBAZ, em sistemas agroflorestais, a gente está relembrando dessa estrutura, bioma, biota, desta forma, pessoal, aqui no terceiro ano, o que nós vamos ver dentro de sistemas agroflorestais é como podemos utilizar a nossa propriedade, tanto para a produção agrícola, como para a produção da pecuária e também utilizar a propriedade como um meio, não é turismo, mas como você aproveitar a estrutura da sua propriedade para receber pessoas nos fins de semana, como a estrutura que as pessoas gostam de passar um final de semana, como no campo. É uma forma de você aproveitar uma estrutura natural que você tem aí dentro da sua propriedade, ou também fazer um extrativismo de forma correta, sem prejudicar ou alterar as condições naturais. Dentro do sistema SAFs, nós vamos compreender como é que eu posso produzir, né, atividades agrícolas integradas ao sistema florestal, atividades da pecuária integradas ao sistema florestal e também utilizar um ambiente natural para o sistema agroflorestal. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Aqui, ó. Então, professor, segundo o IBGE, bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento do tipo de vegetação contínua e tem uma determinada característica, um nível, né, de identificação regional, condições geográficas, climáticas semelhantes. E essas transformações da paisagem resultam em um desenvolvimento e uma diversidade da flora e da fauna. Ei, prof, flora e fauna é uma diversidade de vegetais e animais que constituem aquela determinada localidade. Galerinha, aqui para mim, determinadas regiões, nós podemos encontrar tanto exemplares nativos, vegetais, que só incidem naquela região, ou então animais que também só tem naquela região, naquele bioma. E em outros biomas nós não encontramos. Uma das características que nós devemos levar em consideração é o potencial farmacológico desses exemplares, tanto de ordem vegetal como de ordem animal. Como aproveitar as características que envolvem tanto nos biomas de diferentes espaços geográficos que temos na nossa região. Ok? De olho na tela. Na tela, meus queridos. Aí, ó, o bioma é uma unidade biológica ou espaço geográfico cujas características são definidas como, professor? São denominados como macroclima, solo, fitofisionomia, altitude e outros critérios. São tipos de ecossistemas, ou também denominados como habitats, ou comunidades biológicas, com certo nível de homogeneidade. Então, vamos ali, ó, para a perpetuação da vida nos biomas, são necessários estabelecimento de políticas públicas ambientais e identificação das oportunidades para conservação, uso sustentável e repartições que vão dar benefícios à biodiversidade. Então, como realizar a exploração de determinadas regiões, mas garantir que essas regiões não sofram depedrações, tanto na instalação de atividades agrícolas, quanto nas atividades da pecuária, mas sim proporcionando que
que essas regiões mantenham a integridade natural dessa biodiversidade, tanto em relação à fauna como à flora. Então, para isso, nós temos aí o termo que é chamado de hotspot. Prof, o que significa isso? Na verdade, traduzindo ao pé da letra, são pontos quentes, né? Mas o termo hotspot da biodiversidade é definido como áreas de florestas tropicais que abrigam uma grande concentração de espécies com alto grau de endemismo. Endemismo, professor. Tem aqui, galerinha, produtivo. São determinados seres vivos, tanto de origem animal como vegetal, onde eles são endêmicos daquela região. Eles não são encontrados em outras regiões de forma natural. Eles têm uma grande característica desses exemplares naturais, né, tanto de origem vegetal quanto de origem animal, que eles são endêmicos de uma determinada região, mas estão também sobre ameaça de extinção, dependendo da interferência humana dentro daquele bioma, dentro daquela estrutura que favorece todas as condições para o seu desenvolvimento, tanto de ordem vegetal como de animal. Nós temos que sempre pensar nisso, galera. Não, os seres vivos, né, a biota, tanto da fauna como da flora, que tem a estrutura para a sobrevivência. No aspecto reprodutivo, no aspecto de alimentação, condições alimentares, reprodutivo, porque tem que ter características que eles possam desenvolver o processo de reprodução. Lembra que alguns animais e alguns vegetais têm um processo evolutivo de coevolução. Para uma planta conseguir se proliferar, se reproduzir, se propagar, precisa também da atividade animal, como algumas aves e alguns símios, né, mamíferos, que auxiliam nesse processo de propagação da espécie. Muitos vegetais, né, não conseguem se desenvolver quando o fruto cai muito próximo do pé. Então, aquele fruto tem que ser levado para uma outra região, por causa que tem a competitividade de nutrientes do solo. E aí tem um processo coevolutivo, que alguns animais se alimentam de algumas aves, alguns mamíferos, se alimentam de determinados frutos e auxiliam no processo de propagação desses frutos, dando condições de manter a variabilidade genética desses vegetais. Então, essas condições sempre têm que ser levadas em consideração quando a gente fala sobre endemismo. Aqui, aumenta aqui para mim, meu diretor. Então, existem aí 35 locais na Terra que podem ser considerados hotspots de biodiversidade, que representam 2,3% da superfície terrestre. Segundo o Conservation International, que é a instituição para a preservação, o Instituto de Preservação, os critérios que estão sendo utilizados atualmente para definir áreas como hotspots são os seguintes. Aqui, ter pelo menos 1.500 espécies de plantas vasculares endêmicas. Eu vou assinar isso aqui, porque lembra tanto animal quanto vegetal. Tá? Ter 30% ou menos de sua vegetação natural original intacta, o que significa que deve estar ameaçado. Então, nós temos aí tipos de biomas brasileiros. Existem diferentes biomas no Brasil e no mundo, cada um com uma espécie diferente e com características únicas, por ser uma região natural que engloba toda a biodiversidade de uma área, além de fornecerem recursos
para a população da região, os biomas devem ser protegidos e usados de maneiras adequadas. Na verdade, significa que temos que manter o processo de preservação, não só das estruturas, né, vegetais como animais, que possibilitam a coexistência tanto do processo de produção agrícola como do processo de produção da pecuária. Mas como, professor? Aqui, meus queridos, a partir desse slide, nós vamos verificar quais são os biomas, né, suas estruturas, como são caracterizados, qual é a diferença de um para o outro. Desta forma, quando a gente conhece a estrutura do bioma, e se nas próximas aulas, nós vamos saber se eu estou dentro do estado de Rondônia. Quais são os biomas? Qual o bioma que eu encontro aqui? As suas peculiaridades e de que forma eu posso realizar as safras. Eu posso realizar as atividades agrícolas e as atividades da pecuária, o extrativismo de uma forma agroecológica, mantendo o potencial produtivo e favorecendo a manutenção das características desses exemplares de ordem vegetal e animal dentro desses biomas. Ok? Dá uma olhada lá na tela. Então, aqui, ó, nós estamos mostrando para vocês, de forma geral, aqui no mapa do Brasil, onde estão localizados os biomas. Nós temos aí, ó, o bioma Amazônia, o bioma da Amazônia, o amazônico, né? Alguns locais a gente escreve como bioma amazônico. O bioma do Pantanal, que é esse aqui em azul. O bioma Caatinga, o do Cerrado, o bioma da Mata Atlântica e o bioma do Pampa. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 biomas. E olha, o que a gente coloca aí, a gente já chama bem a atenção que o nosso, quando nós iniciarmos as próximas aulas, que essa aqui é uma aula introdutória, onde nós vamos verificar as características de cada bioma, nós estamos localizados no bioma amazônico. Nós estamos por aqui, ó. Então, o importante é verificar depois, quando a gente for entrar dentro das estruturas do bioma, das nossas características, pontuarmos como vamos alinhar todos esses processos que favoreçam a atividade, né, do IFPL. Vamos lá, depois eu vou falar sobre isso aí, galera. Então, aqui, ó, no Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente, existem 6 biomas. Nós temos aí, como vimos, né, o biomas da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, que é lá embaixo, e o do Pantanal. Dentro do bioma, né, na Amazônia, o maior de todos os biomas brasileiros, e engloba a maior bacia hidrográfica do mundo, além de ocupar um grande território, destaque-se pelo número de espécies, equivalendo a metade de todas as espécies do planeta, aproximadamente. Dentro dessas características, então, de forma geral, nós encontramos aí, né, a maior bacia hidrográfica, e também destaque-se um número de espécies e uma biodiversidade amazônica. Já na Caatinga, rico em biodiversidade, que ocupa cerca de 11% do território nacional, predominantemente na região Nordeste. Sua vegetação é característica como plantas suculentas, cheias de espinhos, adaptações ao clima seco e de regiões que vão favorecer a adaptação não só desses vegetais, mas também dos animais que convivem ali. Então, em relação a vegetais, pessoal, quando formos comparar, o bioma amazônico ele é bem mais, apresenta uma biodiversidade, né, em relação
a caatinga. Mas na caatinga nós temos vegetais que nós não conseguimos encontrar. Tem as diferenças entre esses biomas, não só de vegetais, mas também como animais. Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul. Destaca-se por uma grande endemismo e perda rápida de vegetação, o que faz dele um hotspot, né? Pontos que significam de alterações. O cerrado pode ser comparado à savana, localizada na África e na Austrália. A principal característica da vegetação dessa região são as árvores com troncos retorcidos e cascas grossas. Já na Mata Atlântica, constituído por várias formações florestais e alguns ecossistemas associados, possui cerca de 20.000 espécies de plantas da Mata Atlântica, muito rica em biodiversidade, mas também em proporções de endemismo, tá? Que só ocorre em determinadas regiões, em determinadas condições. Aqui, meus queridos, para o tio, quando a gente começa a caracterizar e relacionar, né, essas características dos biomas, e vamos, então, verificar que determinadas espécies que são endêmicas, seja ela de ordem animal ou vegetal, têm características peculiares, relacionadas não só ao processo climático, mas também à estrutura do solo, à estrutura dos micro-organismos envolvendo ali para que ela possa se desenvolver, vegetal e animal, mas também os processos das intempéries. O bioma desse, ele tem alterações durante o ano sobre o clima, onde nós temos períodos, né, diferentes da estiagem, períodos chuvosos, que isso vão influenciar também no desenvolvimento e no comportamento animal, dos animais nativos daquele determinado bioma e também dos vegetais, que estão adaptados àquelas condições. Por que é importante a gente sempre estar falando isso, galera? Porque quando você está fazendo manejos, aí vamos lembrar de novo, manejo, nós temos determinados manejos que são feitos em animais e depois nós temos as práticas agrícolas, não é isso? Que nós desenvolvemos. Tem que fazer práticas agrícolas, que na verdade não são práticas agrícolas, né, Jefferson? Maneja quando você está fazendo algo, manejo alimentar, manejo reprodutivo, manejo de produção em animais. Quando você está realizando processos vegetais, então você está falando sobre tratos culturais. Obrigado, Senhor. Obrigado. Tratos culturais. Professor, se eu tenho determinada endemicidade, né, é endêmico de uma determinada região vegetal, só que aí lá não tem interferência do homem. Na Mata Atlântica, no bioma amazônico, quando é inato dentro daquele bioma, todos os tratos culturais são de forma natural, aonde os vegetais, as plantas, dependendo da estação do ano, as folhas caem, os micro-organismos vão ajudar no processo de decomposição daquelas folhas e vão fazer o ciclo do carbono naquele solo. Quando a gente vai falar um trato cultural, onde o homem vai entrar em determinado bioma, em determinadas áreas, ele tem que fazer o quê? Um trato cultural. Primeiro, quando eu estou falando em agricultura, análise do solo. Do solo para a gente saber a característica daquele solo, característica físico-química. O solo da sua região, da sua propriedade. A sua propriedade está inserida em determinado bioma amazônico, que nós vamos caracterizar depois. Nós estamos conhecendo cada bioma e depois nós vamos caracterizar. Mas, originalmente, aquele solo é o quê? É argiloso, arenoso, ele é ácido, ele é básico,
conhecer a característica natural do seu solo. Porque nós sabemos que para uma determinada prática agrícola, você tem que você tem que fazer um trato cultural naquele solo para que ele tenha condições de receber uma cultivar. Exemplo, quem cultiva abacaxi? Nós sabemos que o abacaxi é muito adaptado, ele gosta para o seu desenvolvimento de solos ácidos. Mas e aí? Na sua propriedade, aonde está inserida a sua propriedade? Em determinado bioma, qual é a estrutura do solo para determinada cultivar? Ele aceita a produção de abacaxi? E se você tiver que alterar a estrutura física química, como realizar isso sem interferir nas condições que a propriedade está inserida em um determinado bioma? Como você vai fazer o trato cultural sem prejudicar os micro-organismos existentes dentro daquele solo, para não afetar os seres na fauna, a flora existente naquele bioma. Lembrando que nós estamos num bioma amazônico, onde uma das características que ele apresenta são a pluviosidade, umidade relativa e temperatura. Com isso, temos que levar em consideração que determinadas práticas, principalmente da agricultura, nós utilizamos determinados defensivos agrícolas, que não vou aqui falar que está errado fazer isso, mas como utilizar para que não ocorra alteração dentro do manejo do solo, alteração tanto que possa prejudicar exemplares vegetais, exemplares animais que constituem aquele bioma onde está inserido a sua propriedade. Ok? Aumenta aqui a tela para mim. O bioma dos Pampas. Esse bioma ele é restrito ao Rio Grande do Sul e tem características por formar uma vegetação herbáceas e arbustiva, né? Que são características de plantas de produções agrícolas que nós vamos ver lá na frente, galera. Já no Pantanal, é o maior bioma brasileiro e é uma das maiores extensões de áreas úmidas do planeta. É uma região de ligação entre o Cerrado, o Chaco e a Amazônica, as regiões amazônicas. Voltando aqui, para a gente caracterizar e potencializar aqui o processo de definir quais são as características e as etapas de formação de determinados biomas, né? Aqui, só para a gente rever entre os 6, né? Que é o bioma amazônico, o bioma da Caatinga, o bioma do Cerrado, o bioma do Pantanal, o bioma da Mata Atlântica e o bioma do Pampas. Iniciando a aula de hoje, como nós estamos falando, nós vamos priorizar somente todas as características nas próximas aulas do bioma amazônico, para favorecer desta forma ao auxílio, vem para mim, o auxílio das práticas que devemos realizar, tanto na pecuária como na agricultura. Professor, como você deu o exemplo lá, quando a gente está falando da agricultura, temos que realizar os tratos culturais, solo, vegetal, semente, colheita e os tratos culturais para o desenvolvimento, de forma a não afetar tanto o meio abiótico como o meio biótico de determinados biomas e aonde a minha propriedade está inserida. Quando a gente fala sobre o meio biótico e o meio abiótico, sempre temos que relacionar não só as práticas agrícolas, mas também
relacionar às práticas da pecuária. Por quê, prof? Dentro da prática da pecuária, está inserido também uma determinada prática agrícola, que são formações de pastos. Claro que essas formações de pastos são criações onde nós fazemos piquetes, e esses piquetes são utilizados intermitente para o processo de alimentação de uma determinada criação. Outras criações, pessoal, nós utilizamos não só pastagens, mas inserir as rações. Só que nós temos que levar em consideração o bem-estar animal. Eu passei sem querer. Nós temos que levar em consideração o bem-estar animal, temos que levar em consideração a forma que é retirado os dejetos desses tipos de criação, que não altere a estrutura, né, de fatores abióticos e bióticos da minha propriedade, sendo que a minha propriedade está inserida e tem outras propriedades inseridas em um determinado bioma que tem características que nós não podemos interferir na estrutura natural daquele bioma, tanto em ordem vegetal como em ordem animal, favorecendo assim o processo de produção agroecológica, produção e fomentar a estrutura dos SAFs, ou ILPF também, que nós vamos verificar como realizar esse processo de produção, integrando a agricultura, pecuária e a lavoura. E a floresta, desculpa, que lavoura? É a agricultura, as atividades agrícolas, as atividades da pecuária e florestais, de forma integrada, favorecendo assim não só a produção, mas favorecendo a produção da agricultura, a produção da pecuária, mas o desenvolvimento da floresta sem alterar a sua estrutura natural. Quando a gente fala sem alterar a estrutura natural, professor, mas se eu tiver que fazer uma intervenção em uma área, num solo onde eu vou produzir, e esse solo faz parte, né, de uma estrutura de um bioma onde ela não corresponde ao que eu vou plantar, como eu posso amenizar? Perdão, porque a palavra correta é essa. Como é que eu posso amenizar a estrutura, amenizar os efeitos advindos da prática agrícola, amenizar os efeitos advindos da prática da pecuária? Claro que nós vamos ver que dentro de uma determinada propriedade, uma porcentagem daquela propriedade, ela tem que ficar íntegra. Subsidiar todas as práticas agrícolas e pecuárias de forma natural para a recuperação daquela biodiversidade, se ocorrer alguma interferência. Porque os manejos e os tratos culturais têm que ser realizados de forma a sinalizar a qualquer momento que possa ocorrer, então, determinados desequilíbrios na área florestal, desequilíbrios na área da pecuária, ou área florestal não, da flora e da fauna de uma determinada propriedade que está inserido em um bioma. Ok? Lá na tela, meus queridos. Passando aqui. Pronto, vimos as características de cada bioma. Aqui para mim, galerinha. Com isso, a gente finaliza essa aula introdutória sobre quais são os biomas, as suas características e como vamos conhecer, separar e realizar os processos para a formação de atividades agrícolas, atividades pecuárias integrada a determinada localidade. Daqui a pouco a gente volta para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido e, claro, tem umas atividades para a gente realizar. Tá bom, galerinha? Até daqui a pouco.